lá pagando um tiozinho para olhar, outros a gente achou que não era necessário. Aqui no Tubarão a gente botou uma boia com luz dizendo alta tensão, perigo, e funcionou, ninguém mexeu. Mas era sempre um risco. Então foi um trabalho intenso de campo, mas por um curto período. A batimetria, então, já falei do cunho exploratório. A coleta de sedimentos foi realizada, então, com essa draga do tipo Ponar. E esse aqui é um sedimento do estuário do Araranguá. Eles têm um problema lá de floculação grande, né? Quando tem a junção ali das águas de Itoupava, que é carregado em material orgânico com aquela água bem ácida de uma iluzia, gera esses flocos aí. Então, a gente... eu botei esse sedimento para ilustrar, porque só de uma coletada, quando você abre, a gente já tem uma ideia de como está aquele sedimento. Depois foi realizada toda a análise granulométrica, né? Mas como eu sou da área da física, eu me concentrei nos parâmetros físicos. Eu não fiz nenhuma análise assim, em termos de coliformes, ou nem aprofundei muito de carbonatos, não tem nada assim muito mais ambiental. Talvez fosse até bom para vocês, mas não era o foco do trabalho, né? A gente meio que tinha que se concentrar. E aqui o equipamento que foi utilizado para fazer a batimetria. Então aqui é um computador adaptado para o campo, a gente chamava ele de malatop. Essa malinha à prova d'água. Aqui então está o sensor do ecobatímetro, o GPS de mão e a anteninha está aqui em cima desse cabo de vassoura. Mas é um estudo que realmente funciona para você ter uma ideia onde está passando o canal, se aquele estuário tem aqueles buracos, se os meandros são mais cavados, para você ter aquela primeira ideia do ambiente que você está trabalhando. Então também algumas coisas foram feitas bastante assim na força de vontade. Bom, essa parte aqui talvez seja interessante, porque então foi feita a coleta de água a montante da minha região de trabalho, né? Não é lá na montante, eu estou ali na planície costeira, naquela estação que eu mostrei para vocês, né? Então eu peguei a vazão histórica ali de 91 a 2004, se não me engano, 12 ou 13 anos, e fiz uma regressão, e então pude calcular depois o período da vazão, através da cota, para aquele mês que eu amostrei o dado de água. Então eu tenho a vazão naquele período, a quantidade de material particulado em suspensão, pude fazer um cálculo aproximado do transporte, né? Quanto material em suspensão estava passando por ali naquele período. E também fiz esse trabalho para outros estuários, tentei fazer num período concomitante para poder comparar um pouquinho. Aqui então é a série de dados de vazão daquela estação de 91 a 2004. E esse gráfico, então, eu coloquei porque é uma discussão que se tem bastante grande no meio científico, que às vezes não chega muito ali para os tomadores de decisão, é que o nosso regime aqui em Santa Catarina de chuvas, ele não é um regime sazonal. Mesmo que você tenha uma média histórica um pouco maior no verão do que no inverno, isso não quer dizer nada. A qualquer momento você pode ter um pico de chuva que vai gerar um pico de vazão. Então, esses nossos estuários, na comunidade internacional, eles são ditos como estuários caracterizados por flash floods. Então, a qualquer momento você pode ter uma enchente relâmpago. Então, você tem que estar mais ou menos sempre preparado. Isso é uma informação importante para quem está tomando decisão, né? Você pode até trabalhar com uma previsão, mas o fato é que a qualquer momento pode ter uma chuva muito intensa que vai gerar uma onda de cheia bastante importante na porção estuarina. Então, só para caracterizar as informações para fazer a altimetria, elas vieram então do site americano, lá do Serviço Nacional de Geólogos dos Estados Unidos. Esses dados eles têm um espaçamento de uma resolução de 1 metro na vertical, e são espaçados, são células de 90 metros, então é uma pressão bastante grande. Eu não consegui dados assim aqui no Brasil. E ficou uma informação bastante legal. Pena que a gente não está conseguindo ver direito na imagem, mas em branco então são as maiores elevações, e aqui escuro são as menores elevações. Menos 100 aqui é para mim poder definir o mar, tá? Não é que é menos 100, era só para fazer o meu limite ali no modelo. Então esse foi o contorno da bacia que eu desenhei e de onde saiu os 5.100
quilômetros quadrados. Tá? E aí, para fazer um exemplo, eu peguei aqui esse ramo, né, do meu estuário, que na verdade é uma bacia muito grande, e fiz aqui um perfil de elevação para tentar caracterizar essa porção aqui, essa linha, né, de drenagem. Tá? Esse trabalho de hipissometria, ele é bastante conhecido, né, de quem trabalha com bacia hidrográfica e tal, mas na oceanografia não é muito utilizado para interagir ali com o estuário. Então foi uma coisa que eu tentei fazer e contribuir, mas com certeza, se a gente tem aqui geógrafos e geólogos, eles já estão falando, falta coisa, tá? Mas é porque foi uma tentativa minha de juntar um pouco a elevação, a contribuição da bacia com o que eu estava observando ali no final, né, na porção estuarina do Rio Tubarão. Aqui é o cálculo do transporte de material particular de suspensão e sal, só para saber de onde vem, né? A gente faz então uma decomposição da velocidade da coluna d'água, densidade e da salinidade no tempo e na profundidade. Então, fazendo essa decomposição, eu obtenho algumas parcelas de transporte e cada uma tem um significado físico, né? Então, a parcela A, descarga fluvial, depois o transporte de Stokes, correlação de maré, circulação gravitacional, todos esses aqui. Então, depois quando eu falar, vocês vão saber que, puxa, a influência lá veio daqui, dessa relação da variação, então, da profundidade, da densidade, da salinidade média, no espaço, que é a coluna d'água, no tempo, que são 25 horas, 2 ciclos de maré. E acabou a física. Bom, rapidinho eu vou mostrar para vocês a batimetria, a hidrodinâmica, os transportes e a parte de material particular em suspensão. Então, quando a gente está trabalhando com estuários, a gente tem sempre um problema, porque se você pegar um SIG, o estuário é uma linhazinha num SIG gigante, né? Então é difícil você mostrar a batimetria de um estuário com uma boa resolução, porque ele é muito estreito, né? Então eu dividi em setores para a gente tentar ver um pouquinho melhor a batimetria, e mesmo assim eu achei que foi satisfatório, mas enfim. Então o setor 1 aqui a gente está mais a jusante, né, mais próximo ali da Lagoa de Santo Antônio. Ele foi caracterizado por ter uma profundidade média de 3 metros, máxima de 5, e as porções mais rasas, principalmente nas laterais ali, 0,9. Pode ser menos, né? Apesar de a gente estar com um barquinho bem chatinho e tal, não dá para chegar bem nas margens com o ecobatímetro ali. Então, de forma geral, a gente percebe a morfologia retilínea e plana, não ficando evidente a presença de canais. Então, não tinha um canal bem definido, por exemplo, no centro, em alguma porção lateral. Era tudo mais ou menos igual, bem distribuído. Aí eu aumentei um pouquinho aqui. Então, vocês vejam que esse cinza médio aqui, entre 3 e 4 metros, ele ocorre espaçadamente no canal, mas o que está pintando o fundo do canal mesmo é essa profundidade aqui entre 2 e 3 metros. Não tem um padrão assim muito regular. Só uma observação, desculpe interromper. Nessa última batimetria feita agora em 2009, esse trecho inicial está com a média de 2 metros. Essa aqui é 2007. 2007 a 2009, só para comparar com essa que foi feita pela CIDAS, que ela está de 2 metros. Então, desculpem, falando aqui do segundo setor, né, que é o setor que ele tem uma orientação um pouco diferente, uns meandros suaves aqui. A gente tem então uma profundidade média um pouquinho maior, máxima de 9,9, que é bem ali onde tem também uma extração de areia e tem um meandro ali um pouquinho mais próximo aqui dessa parte superior. O canal apresenta sinuosidade de baixo ângulo e, com exceção então dessa porção, né, que tem um canal mais profundo, as maiores profundidades são mesmo ali naquela porção onde naturalmente os meandros se aprofundam. Então não teve assim nada muito surpreendente também nesse canal. Então aqui também, entre 3 e 4 metros, vejo que esse canal é mais pintadinho, então, do cinza escuro, com algumas porções de cinza claro,
mas nada assim também muito definido. Eu não sei, começa aqui, mas fica mais ou menos bem aqui. Essa porção mais profunda ela é bem pequena também, não é assim muito uma área muito grande. E no setor 3, que na verdade pegou, eu acho que o Yacht Club fica por aqui ou por aqui, agora não lembro qual é a retinha, mas é aquela porção final ali próximo do Yacht Club. Aqui a gente tem então, foi o setor mais raso, com uma profundidade média de 2,4 metros, máxima de 5,5, que era ali próximo até do Yacht Club. E ele apresenta assim, então, retilíneo, raso e plano, porque a gente pegou só mesmo aquela porção de entrada, que seria o estuário que a gente estava estudando, né? Então, todo pintadinho aqui de cinza claro, né, com várias porções mais rasas, que podem comprometer a navegação em épocas de baixa vazão, né? E essa porção aqui mais profunda, em torno de 5,5, que era próxima ali do Yacht Club, que tem também uma exploração de areia por ali, né? Então... É o Clube Náutico que fala ou é o... É 29 ali? É entre 29 e o quartel ali, acho que é aquelas, né? Isso aí. Sai do Isso, ali pertinho do Cerveiro da Feira, exatamente. Bom, então aqui a parte hidrodinâmica. Então a gente, quando fala de hidrodinâmica, a gente costuma apresentar o estuário, então, que a gente chama no tempo, que é observando o comportamento daquela coluna d'água ao longo de 25 horas. Então a maré entra, a maré sai, a maré entra, e a gente está ali observando então no mesmo lugar ao longo do tempo. Então aqui a gente tem as horas, a profundidade, a gente fundiu ali, tinha mais ou menos 3,5 metros de profundidade. Então vejam que ao longo das 25 horas que a gente observou, o nível do estuário ele caiu na média, né? Tem uma maré alta, outra maré alta, mas na média a gente estava tendo um decréscimo ali do nível, né? Aqui são então os padrões de velocidade. Mais azul é água saindo do estuário e mais vermelho é água entrando no estuário. Ao contrário, perdão. Mais vermelho é água entrando e mais azul é água saindo. Então a gente tem assim, ó, quando enche, ocupa toda a coluna d'água. Então a gente tem aqui um fenômeno que a gente chama, que é uma simetria, porque enche rápido, levou algumas horas para encher, ocupou toda a coluna d'água. Aí vazou, encheu, vazou. Então essa simetria ela é normal, ela é natural, sistemas estuarinos que apresentam cunha salina, tá? E isso aqui causa sempre uma bagunça na coluna d'água, porque daí eu tenho aqui água entrando, água saindo, água entrando, água saindo, né? E aqui nesses momentos onde eu estou verdinho, quase amarelo, eu tenho uma velocidade próxima de zero, que a gente chama ali a estofa da maré. Então aqui a gente já mostrou nesses dias um padrão típico estuarino de estuário de cunha salina. Se eu for no Rio Itajaí-Sul, vai ser uma amostragem semelhante na maior parte do tempo. Se eu for no Araranguá, também, no Mantuba também. Então a maior parte do tempo, esses estuários estão funcionando assim. Tá? Então aqui a gente tem uma média da velocidade nessas 25 horas. Tá? Então aqui a gente tem vazando, e na média um pouco só de enchente, porque a enchente, ela enche e vaza, enche, vaza. Então na média da coluna d'água a gente tem essa importância, né? Aqui seria o zero, a estofa da maré. E também a gente percebe aqui que essa velocidade de vazante, ela é bem superior à velocidade média de enchente. Então isso quer dizer que na maior parte do tempo quem está comandando ali é a vazão do rio, é o que está vindo lá da bacia hidrográfica. E que a amarela tenta ter um papel e recua. Então, nesse estuário, a descarga fluvial é muito importante. Tá? Ô, Carla, que época que foi feita essa medição? Em maio de 2007, acho que maio, dias 3 e 4. nós temos que nível de maré, as marés de quadratura são mais no inverno, né?
Secretárias mais altas. Puxa, eu esqueci de colocar, mas a gente pegou na BHN, ali do Porto